sabia que falar em público é o segundo maior medo da humanidade? Isso mesmo, só perde para o medo da morte. Conhecido como glossofobia ou fobia social, esse medo pode prejudicar sua carreira e suas relações. Para falar sobre esse tema, convidamos o coach Diógenes Ferreira e também o psicólogo Antônio Amâncio e juntos vamos tentar achar soluções para esse mal. É um problema isso, né, Wagner? Ainda bem que a gente não sofre desse mal, né? Olha, eu posso dizer que eu sofro um pouquinho, viu? O quê? Eu sou, quando o Wagner, o artista, ok. Mas Wagner, eu costumo dizer Wagner com um N só, é meio tímido, viu? Boa tarde pra você. Parece. Deixa a timidez pra lá, né? É verdade. Boa tarde, doutor Boa tarde. Amâncio. Boa tarde, Diógenes. Nayara, meu bem, boa tarde. Boa tarde, meu querido. Boa tarde pra você, né, que tá em casa acompanhando a TV Jornal, SBT, aqui o Sobretudo começando a sua tarde de sábado. E o tema é esse, viu? A gente vai falar sobre timidez e falar em público. Aí eu acho que a minha primeira pergunta, vou lançar aqui para os convidados, sem escolher para quem. Por que é que falar em público é tão difícil para o ser humano? Nayara falou que perde para a morte, né? É verdade. Olha Só aí, pra morte. medo de morte. Como eu já passei por isso, morrer e tal, não sei o que vai voltar. Então tá tudo bem. E aí, Amâncio? A psicologia hoje, ela realmente elenca essa estatística de segundo lugar, basicamente. Mas eu diria ainda que, assim, vários fatores contribuem para o medo de falar em público ou mesmo a timidez, né? Uma infância, traumas, que desencadeiam essa fobia social. Se você prestar atenção, as pessoas dizem até que tem mais medo de morrer, ou melhor, medo de falar em público do que propriamente morrer. Só que o falar em público é uma iminência vivenciada. Você já teve experiências na escola, você já teve experiências em diversos lugares. E a morte? Não foi todo mundo que teve essa experiência, essa iminência de morte. Estamos aqui, né? Né? Eu aqui. Aí você é a prova viva disso. Mas não é uma experiência que perpassou por todo mundo dizer assim, eu quase morri, né? Exato. Para poder realmente vivenciar esse medo, para saber se ele é real, se ele é fatídico, né? Por isso que as pessoas falam isso. O falar em público realmente hoje é sintomático. As faculdades têm um grande problema com apresentações de monografias, TCCs, as teses, mas é uma coisa que pode ser trabalhada sim, é contornável, é tratável e você pode ser um grande mestre de oratória. Um pouquinho de didática e terapia. Você já teve, Nayara, medo de falar em público quando era criança, alguma vez? Não, ou sempre não, teve a veia não. jornalística presente? Sempre tive a veia jornalística. Principalmente ele falou aí em questão de trabalhos de escola. Era interessante porque todo mundo queria fazer trabalho comigo, porque geralmente as pessoas não queriam ir lá pra frente, não queriam apresentar. Quando tinha peça de teatro, ninguém queria fazer aquele problema. E eu sempre me disponibilizava, propunha, né? Sempre né? me disponibilizava para fazer esse tipo de coisa, né? Tanto de apresentação quanto de peça de teatro. Eu sempre queria ser a atriz principal. Mas assim, tudo realmente é vivência. Até porque quando eu comecei aqui na TV, por exemplo, quando eu comecei a falar com as pessoas, né, nas ruas, antes eu ficava assim meio travado, e cinegrafistas me ajudavam bastante. Olha, você tem que chegar, tem que abordar a pessoa, tem que falar com a pessoa. E eu tinha realmente uma certa timidez, um certo até receio de falar com as pessoas, mas tudo isso é costume, né? Depois de 1 mês, 2 meses, a gente praticando aquilo todo dia, eu fui me acostumando e fui realmente tirando todos esses tabus, digamos assim. Você ia falar, Diógenes? Sim, que é interessante linkar que quando a gente vai analisar, a gente vai fazer uma investigação sobre a pessoa que tem um medo de falar em público ou que tem fobia social, medo de se relacionar com outras pessoas, a gente percebe que existe um padrão, e esse padrão geralmente é a construção, a base familiar. A falta de relacionamentos entre amigos, a falta de relacionamento entre pessoas desconhecidas, geralmente aqueles pais são mais autoritários, que não permitiam que os filhos saíssem muito de casa. Geralmente, quando eles crescem, eles carregam isso para a vida toda. A gente percebe, na verdade, que é um acúmulo cultural. Um acúmulo de nãos, um acúmulo de não pode, um acúmulo de não fale com estranhos. Então a pessoa ela cresce com esses traumas. Quando a gente vai fazer a investigação, a gente percebe que existe um padrão no comportamento das pessoas que têm dificuldade de se Olha, não relacionar. fale com estranhos, eu acho bom, viu? Mantém assim. Mantenha assim. Eu acho que mantém assim, não fale com estranhos. E é engraçado porque às vezes quando a gente passa na rua, por exemplo, que a gente vê um monte de crianças juntas, brincando na rua, é aquela gritalhada, né? Todo mundo conversando, todo mundo bem desinibido mesmo, né? Então eu acho que esse convívio, por exemplo, com outras crianças, com outras pessoas da mesma idade, isso ajuda bastante, né? Então, vamos só organizar aqui a conversa. Vocês estão me dizendo, os dois acabaram de falar, né? E você também na área, que é necessário que se trabalhe desde criança
a introspecção da pessoa. É fundamental. Até porque se você for analisar uma criança, eu tenho uma filha de 2 anos, eu posso falar isso, né, com precisão, a criança é um ser extremamente criativo. A criança, ela faz coisas que a gente não consegue imaginar que ela pode fazer, né? Então, com o passar dos anos, a gente percebe que a gente vai ficando um adulto rígido, que começa a criar limitações e começa a achar que a gente não pode fazer determinadas coisas que quando a gente era criança a gente fazia. Na realidade, é por conta desse acúmulo cultural. Você não pode, você não vai conseguir, você não deve, cuidado, e até mesmo o espelhamento. Ele viu isso nos pais e aí o pai ou a mãe tinha medo de se relacionar com outras pessoas ou dificuldade de falar em público e ele acaba espelhando esse comportamento nele também. Então vamos falar de espelhamento social, midiático, né, que é as nossas mídias sociais. Com certeza. Vamos às nossas perguntas da internet? Pergunta. Coloca aí na tela para a gente ver. Essa é a pergunta do Maverick Costa. Bom dia, ele diz aqui que sempre tem amigos, né, que se sente muito bem com os amigos dele, mas quando ele vai fazer novas amizades ele fica bloqueado. Por que será, minha gente? O novo. O novo? O novo é o bloqueio, né? Quando o nosso colega estava falando sobre a ideia de que esse sintoma social, essa cultura que perpassa por famílias, o excesso de nãos, isso realmente somatiza a criança para isso. Mas neste caso, a gente vê que ele é uma pessoa que tem boas relações, se relaciona bem, ótimo. Porém, o novo normalmente amedronta. É quando você, às vezes, muda de classe. Poxa, eu vou ter que fazer novos amigos. Isso dá um certo receio. É um processo de insegurança, é natural. O medo, ele é natural, ele é salutar, até um certo ponto. Eu acho que é necessário ter medo para continuar vivo, Justo. Né? Até a gente já fez um programa aqui sobre medo e a psicóloga disse isso, que a gente precisa ter medo. É um mecanismo de defesa. O medo é um mecanismo de defesa, né? O problema todo está na ansiedade. Ansiedade é o fato de você imaginar uma situação catastrófica no futuro, no presente. A situação ainda nem aconteceu, mas você fica alimentando que vai acontecer alguma coisa, que essa coisa provavelmente vai dar errado. E é aquela história da aceitação, né? Como ele falou, por exemplo, se tem algum tipo de mudança, aí, poxa, será que essas pessoas vão gostar de mim? Será que essas pessoas vão querer ser meus amigos? Não é? Vamos para a pergunta da Linda Campos, coloca aí pra gente ver. É muito bacana a pergunta dela, viu? Já vi amigos terem ataques de pânico por não saberem como agir ao conhecer novas pessoas ou por terem que pensar em ir a lugares muito cheios para socializar. Já ouvi dizerem também que isso é um transtorno chamado sociofobia, como a gente estava falando aqui. Todos os tímidos podem desenvolver isso ou a sociofobia é um desequilíbrio neural. E quais as formas de tratamento? Eu acho que o que resume essa pergunta é: sociofobia é uma doença? Sim. Ou todo mundo tem isso? Sim, a sociofobia é uma doença. Ela é encontrada no CID, que é o Código Internacional das Doenças, né? Na CID propriamente falando. Certo. Mas assim, ela não necessariamente ela pode ser tratada, certo? Com um certo tempo, um apoio psiquiátrico, ou de um psiquiatra, de um neurologista, junto a um psicólogo. Porém, não necessariamente ela vai ser desencadeada e acelerada. Ou uma timidez pode tornar-se uma sociofobia. Você pode potencializar, mas existe uma predisposição neural. Como é que se trata isso? É importante linkar, Wagner, que porque você é tímido, não necessariamente você tem que deixar de ser tímido. Porque você é uma pessoa que tem poucos amigos, você não precisa sair de casa correndo agora e querer fazer amizade com todo mundo. É isso que a gente está falando. O que eu acho chato é o tempo todo as pessoas: fala, fulano, tu tá tão calado, fala. Isso deixa a pessoa constrangida. Encabulada. Né? Encabulada. Não, você tem que aceitar que a pessoa tem uma predisposição para ser tímido, que é a forma dela, é o jeito dela ser, então deixa o cara quieto. Que não tem problema nenhum. Deixa o cara ser caladão. Em relação a ser mais reservado. O problema, o Amâncio ele pode até falar um pouco melhor sobre isso, é quando na realidade aquilo passa a se tornar um problema no seu dia a dia. Você começa a ter dificuldades verdadeiras de relacionamento, isso começa a afetar o seu desempenho profissional, seu desempenho social, né? E linkando com tudo isso que a gente está conversando aqui, veja que no começo da entrevista a Nayara falou sobre quando ela era criança, né? Que ela não tinha dificuldade nenhuma de falar e que os amigos procuravam ela para falar. Só que quando ela começou a dar entrevistas, ela meio que tinha uma certa timidez. Então a gente percebe que a glossofobia, né, que é o medo de falar em público, na verdade é uma fobia dentro da sociofobia. Vai chamar agora, né, Nayara, umas fotos aí de pessoas famosas que têm uma vida pública, que são atores, diretores de cinema mundiais e são tímidos.
extremamente tímidos. Então, a gente ficou muito curioso, né? É verdade. E a gente nem imagina, né? Por exemplo, o diretor de cinema, o Steven Spielberg, ele é uma das figuras mais influentes de Hollywood. Em sua biografia, ele revela: nunca me senti confortável comigo mesmo, porque nunca fui parte da maioria. Relata: eu me sentia constrangido, tímido e ausente da vida dos meus amigos. Olha só. Veja que coisa quem séria, diria, né? Muito interessante. Às vezes a pessoa cria até um personagem, Cria né? um personagem. Exatamente, No foi o que eu disse no trabalho. começo, Pronto. a gente tem que criar. Quem é O tímido, Wagner com um acaba N criando. e o Wagner com 2 N's. Exato, o Wagner né? com N é tímido pra caramba, ou com 2 N's Você não. citou o exemplo agora de Steven Spielberg, que a gente estava falando há pouco sobre as questões das mídias. Isso. Se você observar, boa parte dessa sociedade que vive hoje, nas redes sociais, se expondo, fazendo history, fazendo Snapchats, alguma coisa desse tipo, ela está só ela e ela. É verdade. Não é verdade? Então ela não tem. Eu conheço profissionais de saúde, eu conheço que tem dificuldade na fala, que tem gagueira, que são tímidos, mas não tem dificuldade nenhuma em gravar um vídeo. Gravar, né? Olha, Né? você sabia que a Meryl Streep, coloca a foto dela aí. A Meryl Streep, que foi indicada a 19 Oscars já, por enquanto, né? Porque a gente sabe que ela vai ser indicada a outros. Ela é totalmente inclinada a ser uma pessoa introvertida. Ela não gosta de falar em público. Ela diz que se nega a falar em público. E ela contou à revista a Vanity Fair, ela disse: quando estou sobre os holofotes, tenho que pensar, Mary, você consegue. É muito bacana isso, sabe? É você criar um personagem que lhe encoraje. Exatamente. O seu eu maior vem ali e toma posse de si. Exatamente. Isso, um processo terapêutico, no caso dela, com certeza reverteria. Ajuda, não. Ela deve ajudaria ter feito bastante. várias terapias. Né? Ela deve ter tido algum episódio na infância, provavelmente, né, com referência na nossa base, que é a analítica, que deve ter gerado isso. Mas você vê, ela cria um personagem e no personagem ela se supera. O que é bacana, sabe, Amâncio, é que ela, como atriz, ela está sempre com o escudo na frente, que é justamente o personagem. Então, nunca é a Mary. É sempre alguém que ela está emprestando o seu Talvez corpo, a sua ela fala. acredite ser tímida, ela tenha realmente essa indisposição de falar em público, e talvez não seja. Talvez no processo terapêutico ela vai se perceber que aquilo ali era uma interpretação de comportamentos, mas a vivência real dela, de fato, não é uma pessoa introvertida. Mas a gente tem um terceiro aqui que é surpreendente, né, Nayara? É verdade, né? Até porque além de atores, né, além de diretores, também os políticos precisam se portar sempre, né, de falar em público. Mas olha só, o Barack Obama, sim, ele mesmo, o ex-presidente dos Estados Unidos, é reservado e bastante antissocial. Apesar de ter uma postura brincalhona nos discursos, o ex-presidente é considerado tímido ao extremo. Mais aquela história, mais um caso do personagem. Inclusive os assessores comiam dobrado com ele, viu? Porque na frente das câmeras ele era o cara. Quando saía das câmeras eles se colocavam numa concha, não queria falar com ninguém. Era bem Criar um difícil. personagem é uma das técnicas fundamentais para que você perca esse medo de falar em público, né? Mas é interessante fazer 3 perguntas que já começam a te ajudar a encarar esse desafio. A primeira pergunta é: como você faria? Aí a pessoa geralmente ela vai dizer assim: eu não sei. Aí você faz uma pergunta de enfrentamento, você olha para ela e diz assim: mas se você soubesse, como seria? Aí a pessoa vai dizer: ah, se eu soubesse seria de tal forma. Se ela ainda assim não responder: ah, se eu soubesse eu já tinha dito. Aí você pergunta para ela o seguinte: alguém que você admira muito, você gostaria de ser igual àquela pessoa? Se ela estivesse no seu lugar, o que ela diria, o que ela faria? Esse tipo de pergunta, esse tipo de enfrentamento, ele começa na verdade a te motivar a questionar os traumas, as fobias, os medos que você tem de encarar de repente uma apresentação ou de ser mais sociável. Deixa eu pegar aí a sua deixa. Ele deu algumas dicas, mas e a tem gente também outras, tem, né? Vamos colocar aí para o pessoal ver em casa as 3 dicas que a gente separou para perder a timidez. Aí eu quero que vocês comentem comigo aqui depois. A primeira dica é: fale com o espelho. Converse muito com você mesmo. Olhe nos olhos do outro, do interlocutor. Né? Você tem que estar sempre olhando nos olhos. E a terceira, essa é muito, muito bacana, que é empurre a parede. Né? Acho que a Márcia vai poder me ajudar a explicar melhor. É quando você está muito nervoso, você coloca a mão aqui na parede, né? Deixa eu levantar aqui para mostrar para o pessoal de casa. Você coloca a mão na parede e empurra a parede, né? Com as 2 mãos. Então você consegue, o diafragma melhora,
o corpo ele passa atenção para a mão e você fica mais tranquilo. Né? Nossa, nos cursos de teatro a gente aprende muito a usar o cóccix como fuga do escape da tensão. Então você segura, né, e fica lá um tempão e depois você começa a relaxar o resto do corpo. É assim, Amâncio? Essas 3 dicas elas são mais que válidas, como as 3 que ele também sugeriu, né? E o processo terapêutico ele vai fazer esse link. O Barack Obama, por exemplo, de repente, no processo terapêutico, ou até mesmo com a ajuda de um coach, ele vai descobrir que essa trava, vão se encontrar esses 2 personagens, o tímido e o desenrolado, assim digamos, né? A nossa linguagem mais nordestina. As técnicas de respiração, ela é mais que fundamental. Olhar no outro gera segurança. É uma questão de fidelidade, de lealdade. Quando você olha no outro, os olhos transmitem o coração da verdade. A minha avó dizia que quem não olha no olho não é confiável. Não é confiável. O pessoal antigo costuma dizer isso. É interessante você não olhar. A questão da parede é quando você se limita e descobre um limite a mais. Espera aí, eu vou sentir aqui o peso da coisa, né? E você recobra a tua respiração, que ela é a chave de tudo, né? Para dormir, para pensar, para falar. Quando você respira bem, você tudo faz. E a técnica do espelho é um pouco, digamos assim, antiga, comparando hoje as redes sociais. Se você for gravar com o Snap ou com o History no Instagram, você está no espelho. Você está fazendo uma selfie, você está fazendo um espelho. Você diz assim, poxa, que legal, teve 200, 300 visualizações. Será que você faria a mesma coisa perante 200, 300 pessoas? Nossa, aí é mais complicado. Né? Essa técnica do espelho, por exemplo, quando eu comecei a ter a oportunidade, né, de apresentar telejornais, eu fiz bastante. Né? No espelho do banheiro, começava a ensaiar como eu iria fazer diante da câmera. Né? Eu fazia de conta que o espelho era a câmera e me ajudou muito, com certeza. Até mesmo por conta das expressões, né, Wagner? A gente sabe né, que a gente precisa também se expressar no vídeo, né, para que as pessoas em casa possam receber aquela mensagem melhor. Aí, com certeza, eu acredito que me ajudou bastante. Ô Wagner, eu acho interessante linkar também, falar o seguinte, muitas vezes, né, a gente não percebe como é que se inicia o processo da fobia, como é que se inicia o medo das coisas, enfim. A gente só pensa no resultado, que é o medo. Vamos fazer assim? Vamos segurar aí essa questão, boa, né? A conversa está muito boa. Esse assunto fantástico, para a gente continuar no próximo bloco. A gente vai entender como é que se inicia uma fobia. E daqui a pouco a gente volta, como sobretudo, falando sobre timidez e esse medo que a gente tem de falar em público. Não saia daí, o sobretudo volta já. Estamos de volta com o Sobretudo e hoje a gente está debatendo a timidez e como ela pode prejudicar a sua profissão e a vida pessoal. E também trazendo dicas de como você pode vencer esse medo, né? Estamos recebendo aqui o coach Diógenes Ferreira e também o psicólogo Antônio Amâncio. Agora, como a gente tinha começado, né, esse assunto no bloco anterior, eu queria que você falasse agora, Diógenes, sobre essa questão da fobia. Não é preciso, então, a gente saber quando essa fobia começou? Quando se fala em fobia, normalmente a gente pensa assim, eu fui dar um discurso, fui fazer uma palestra e foi um fracasso. Quando eu cheguei lá, eu percebi pelo rosto do pessoal que ninguém gostou e ele acha que o resultado, né, ele fala pelo todo do medo, da fobia, né, daquela ansiedade que ele gerou. Na realidade, todo medo, ele tem um início, ele tem um meio e ele tem um fim. Eu gosto de dizer que no início, algumas pessoas elas são mais visuais, elas visualizam um cenário catastrófico. Outras pessoas são mais auditivas, elas começam a escutar, o pessoal não está gostando, está muito em silêncio a plateia, né? Lógico que a gente está imaginando um cenário de uma palestra que a pessoa vai dar. E outros são mais sensitivos, eles começam a sentir arrepios, calafrios, né? Então, aquilo que precede o evento ou o medo, né, ele começa a gerar em forma de sentimentos, em forma de sinapses neurais dentro dele. E ele começa a gerar aquele calafrio, aquela angústia, aquele medo, visualizar um cenário de fracasso. E aí, quando ele entra para fazer a apresentação, aí ele está com uma performance abaixo do normal. Na verdade, a sua fisiologia ela está completamente alienada por conta dos pensamentos de fracasso. Ok. Deixa eu entender uma coisa, assim, antes da gente continuar aqui.
A gente já sabe a profissão do psicólogo, né? Ela já é bem antiga, então acho que a maioria do pessoal de casa já entende. Mas a do coach é nova. O que é que o coach faz, Diógenes? O que é que você está fazendo aqui com a gente hoje? Explica para quem está em casa. No que é que pode ajudar, o que é que pode ajudar uma pessoa tímida, uma pessoa que não consegue falar em público? Tá, o coaching, ele trabalha a performance das pessoas. Coaching, a palavra coaching, ela significa treinador, né? Isso. Então, nos Estados Unidos, o coaching, ele era aquele treinador que incentivava a equipe a ganhar e a ter resultados positivos, né? O coaching em si, ele é uma metodologia que reúne o conhecimento de várias ciências, entre elas a administração, marketing, a própria psicologia, psicanálise, programação neurolinguística. Ela bebe de várias fontes e o objetivo do coaching em si é transformar o seu resultado num resultado satisfatório. Então, é tirar você do ponto A, que é o ponto que você está hoje, e te levar para o ponto B, que é o ponto que você deseja chegar. E o coach, ele faz isso focado em 5 pilares. Foco. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Então foco, planejamento, porque um avião ele só ajusta o percurso durante o voo, né? Tem muita gente que ainda está no chão, nem decolou e está querendo ajustar o percurso. Quando eu decolar eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, então primeiro planeja, né? Melhoria contínua, tá? Foco, planejamento, ação, melhor, você tem que entrar em ação. Depois de ter planejado tanto, você tem que entrar em ação para executar aquele plano. Melhoria contínua, né? Está sendo supervisionado para ver se os seus resultados estão sendo satisfatórios, se está sendo aquilo que você espera, e automaticamente colher os resultados satisfatórios, visto que você está sendo acompanhado desde o princípio. Então, na realidade, o coaching é uma metodologia que bebe de várias fontes, né? E ela tem como objetivo final transformar o desejo do cliente, né, num desejo de sucesso. Basicamente isso. O desejo se torna realidade. O desejo se torna realidade. Algumas pessoas até gostam de brincar, assim, comparar o coaching com a psicologia, porque são processos muito parecidos, né? Afinal, mas parece mesmo, é por isso que vocês estão juntos aqui Justo. hoje, né? Mas a abordagem da psicologia, comparando ao coaching, a gente, infelizmente, as classes brigam, que eu acho desnecessário. Mas assim, respeitando cada papel, é interessante, porque o coach, ele elenca didaticamente um passo a passo. O processo terapêutico vai mexer em outras instâncias. A abordagem que mais se identifica com o coach é a psicologia organizacional do trabalho, é o POT. Né? E depois hoje a gente tem o TCC, que é a terapia cognitivo comportamental. Tem uma especialização, ou mestrado mesmo, na PNL, que é programação neurolinguística, que são abordagens da psicologia, no caso a PNL da transpessoal, que o coach bebe da fonte. Então, assim, são abordagens que se cruzam e que, bem aproveitadas, têm um enriquecimento muito grande. Tá certo. E, por exemplo, a gente está falando sobre psicologia, né? Tem a faculdade de psicologia e a gente sabe que não existe uma faculdade para se tornar coach, né? Então, qual a formação, qual a sua formação, por exemplo, ou as áreas que as pessoas, né, que são interessadas podem seguir para poder se tornarem um coach? Aqui no Brasil, o coach não é uma metodologia reconhecida como ensino de nível superior, tá? Ele é considerado ensino de nível médio, né? Só que é um curso reconhecido em todo o território nacional porque ele tem proporcionado a mudança na vida de várias pessoas. No meu caso, eu sou administrador, eu sou marketólogo, né? Já fiz mestrado em ciências da educação, mas quando uma pessoa me pergunta o que você é, eu digo, eu sou coaching, né? Porque é uma metodologia que funciona e que tem mudado a vida de milhares de pessoas. É importante dizer que existem escolas, né, reconhecidas, você pode dar uma pesquisada aí, existem escolas que estão há anos aí com certificação reconhecida nacionalmente, internacionalmente, né? Existe um Instituto Global do Coaching, que é o que regulamentariza as principais escolas do nosso país, tá? Existe um código de ética a ser seguido. Então, na realidade, quando você for procurar um profissional de coach, procure saber qual foi a escola que ele se formou, né? Ótimo. Qual a bagagem, a carga horária, os próprios clientes dele, quais foram os resultados que eles tiveram. Isso faz tudo diferencial. É quando você procura qualquer médico, né? Você tem que dar uma pesquisada no passado, procurar um histórico aí. Vamos para as perguntas da internet, que a gente também tem nesse bloco. Né? Vamos lá. O João Victor, ele pergunta aqui, olha, eu tenho vergonha de tudo, queria mudar esse meu comportamento. Se eu for na venda e lá tiver gente que eu não conheço, eu volto na mesma hora, sem falar que tenho dificuldades em fazer amizades. Graças a essa minha timidez, eu gostei da palavra venda. Muito bom, a né? Vendinha Eu fui na venda da esquina, muito bom. Comprar uma cajuína e um pão doce. O João, ele demonstra aqui que ele tem problemas, né? Fobia social. Explica aí, Amâncio, pra gente. O problema do João
provavelmente ele tem um histórico, tem raízes, né, de diversos episódios. Como você falou no começo, um excesso de nãos na vida desse sujeito pode desencadear isso. A frustração de um amor, o primeiro amor da infância é muito interessante. De repente ele se apaixonou pela menina mais bonitinha da sala que fazia de conta que ele não sequer existia. Então isso também causa e desencadeia comportamentos como esse. Você às vezes se acha feio, você se acha fora do peso, você se acha... Porque existem padrões sociais e culturais que elencam como verdades. E às vezes, naturalmente, você segue isso. A melhor maneira para ele fazer isso, enquanto ele não buscar um processo terapêutico, seria a técnica do espelho, a respiração. Ousar, criar um personagem. Eu vou lá na venda, eu vou comprar, vou dar boa tarde, vou dar boa noite, vou dar bom dia, vou conversar e vou voltar. Se ele fizer esse personagem, ele vai se descobrir depois e tentar fazer as pazes desses dois sujeitos. E descobrir que aquilo ali é apenas uma ramificação do que ele fez, como o Barack Obama fez uma ótima gestão no governo dos Estados Unidos, né? Aparentemente era um cara altamente comunicativo e se julga tímido. Então, quando a gente linka esses dois sujeitos, a gente pode realmente massificar um tratamento. O Wagner, a gente falou sobre visualizar um cenário catastrófico, né, como um precedente do trauma ou daquela fobia. Mas tem uma coisa que é fundamental, que são as 3 dicas que vocês disseram. Eu quero reforçar as 3 dicas que vocês disseram, porque elas englobam uma coisa só, prática. A prática, ela é fundamental. Não é só visualizar um cenário positivo. Não é só você imaginar que vai dar tudo certo e vai chegar lá e ir lá e fazer, ir né? lá e fazer, e ensaiar, botar bonecos na frente do quarto e ficar falando para os bonecos, pegar uma câmera, falar para a câmera, depois olhar o que foi que você falou de mais, o que foi que você falou de menos. Uma coisa que eu achei interessante também foi quando tu dissesse assim, tu pegou e disse assim, que ficava na frente do espelho ensaiando, né? Ficava na frente do espelho ensaiando, e as pessoas às vezes elas pensam assim, que o ensaio ele não é necessário. Basta você imaginar um cenário positivo e, na verdade, você tem que ter o conhecimento de causa. Imagina, Wagner, eu considero uma pessoa super preparada, junto com a Nayara também. Vocês são excelentes apresentadores, mas se eu colocasse vocês agora num púlpito de uma igreja evangélica para pregar um sermão, será que vocês iriam conseguir ter a mesma desenvoltura? Não, ia sair muito amém. Ia sair muito amém, talvez vocês iam ter um medo, uma dificuldade. Por quê? Exato. Porque a falta de preparo sobre o assunto que vai ser ministrado ou que vai ser falado também gera essa ansiedade e esse medo. Exato. Então, o mais importante de tudo também é você estar preparado para aquilo que você vai falar. Você não tem a necessidade de dizer algo, mas você, quando for ministrar, você tem que imaginar que as pessoas que elas estão lá para ouvir aquilo que você tem a dizer. Exatamente. E nunca se subestimar, e nunca pensar que você é menos que alguém. Deixa eu chamar agora a pergunta do Pedro Moraes. Coloca aí pra gente, vamos ver aqui, ó. Tem um amigo que quando vai falar em público fica gago, mas normalmente ele não é. Isso é considerado nervosismo? Eu conheço muito gago que quando canta não é gago, fica bom. Mas quando vai falar em público, a gente não consegue entender muito. O processo é o mesmo. É o mesmo? O processo é o mesmo. Ele apenas cicla nessa inversão de papéis. Se você observar, no momento de fazer a nova amizade, de se apresentar e você fica gago, você fica tenso, é aquela questão que falamos no início. O novo, eu vou conhecê-lo agora e eu não tenho domínio. Eu vou subir o púlpito da igreja e eu não tenho domínio, eu não tenho propriedade daquele assunto. Né? Você nunca deve se subestimar. Sim, o que é que ele é a mais que eu? Às vezes a gente faz a técnica do espelho. Sim. Eu, quando era criança, dizia assim, eu não me achava legal nas fotos. Eu não me achava. Depois que saiu a câmera digital, foi que eu fui ficando mais pegável, assim, um sorrisinho melhor. Começou a usar filtro, né? Usar filtro, não. Fazer um sorrisinho... Brincadeira, doutor, brincadeira. Um sorrisozinho político, um jeitinho faceiro. E você começa a brincar como ele estava falando agora há pouco. Você começa a brincar com você mesmo. Então, ele pode começar a brincar de fazer amizades, né? E entender o que é que o outro é. Nada mais que um sujeito igual a mim. Exatamente. Né? E assim você se explorar. Eu acho que você listar, é necessário que você faça uma lista daquilo que está te impedindo de alcançar o seu objetivo. Seja ele qual for. A gente está falando de medo de falar em público, mas pode ser a fobia social também. O importante para o enfrentamento à fobia, ele se torna importante que você conheça quais são os empecilhos, né? O lixo
o lixo cultural, o lixo emocional que está impedindo você de dar um passo mais para frente. Ir à frente, né? A gente tem umas frases de famosas, né? É verdade, né? A gente tem alguns exemplos. Vamos colocar aí na tela para o pessoal ver em casa. Vê só, pensamentos de famosos sobre a timidez. O primeiro diz o seguinte: a timidez é uma condição alheia ao coração, uma categoria, uma dimensão. Pablo Neruda. Vamos agora para a próxima frase. Vamos lá pra sequência. Desculpem eu ser eu, quero ficar só. Grita a alma do tímido que só se liberta na solidão. Contraditoriamente, quer o quente aconchego das pessoas. Clarice Lispector. Clarice é fantástica. Fantástica, sempre. E olha só, tem mais uma. Sou tímido e sensível, a flor da pele. No palco é a hora de vomitar. Adivinha quem disse essa? Raul Seixas. Só podia ser ele, né? Muito bom. O que me chama a atenção nessas frases, em especial, é da Clarice. Né? Que ela disse que o tímido, ele quer ficar só, mas ao mesmo tempo ele quer estar junto das pessoas. Isso me chama muita atenção porque eu tenho um dos meus melhores amigos, ele é muito tímido. E a gente leva ele, vamos sair, vamos para uma balada tal. Ele fica lá quietinho, tomando a cervejinha dele, de boa, não fala com ninguém, parece que não está lá. Mas quando chega em casa ele faz, pô, que massa, não foi? Foi muito bom, me diverti pra caramba. Mas fala, mas tu não dançou, tu não falou. Tu e uma estátua era a mesma coisa, parece segurança de boate. Mas ele dentro de si dentro talvez estivesse tá explorando, feliz, tá feliz. Né? Então caso, é isso. No caso dele é aquilo que eu falei no começo. Se você é tímido, não é problema nenhum ser tímido. Se você não é tão sociável, não tem problema nenhum, a não ser que isso comece a lhe prejudicar no seu dia a dia. Começa a fazer mal. É exatamente o caso que você falou. Não faz mal para ele ser calado daquele jeito, ser tímido. Ele se diverte do mesmo jeito. Pois é, a profissão dele é ator. Vê só, eu acho justamente isso, como você falou, você disse que as pessoas não necessariamente precisam deixar de ser tímidas. E eu acho que começa a incomodar exatamente com algum emprego. Quando você arruma algum emprego, de fato, e você precisa ter esse contato com as pessoas, você precisa conversar, precisa se comunicar melhor. Então eu acho que a partir daí é que as pessoas têm esse interesse maior, digamos assim, em mudar isso, né? Sim, pode ser também no colégio, como a Amâncio falou, pode ser no emprego, pode ser num relacionamento, né? Os pais da menina, ele começam a olhar para você e começam a exigir de você uma postura mais firme, que você fale mais, comente mais sobre aquele jogo de futebol e você odeia futebol. Você tem que aprender, começar a estudar mais sobre o assunto, né? Pode ser assim também. Vamos começar a dar esperança para as pessoas, para os tímidos que estão em casa. Amâncio, o que é que eu posso fazer enquanto pessoa tímida para ser uma pessoa melhor, digamos assim, nesse sentido de que eu quero me comunicar mais? O que é que eu posso de imediato, assim, de primeira já fazer? Entender que vocês podem, que não há ninguém e nada superior a você, que o belo, a beleza, são padrões que a sociedade, de uma forma errônea, elencam como verdades. Você pode buscar, uma vez que patológico, buscar um processo terapêutico, uma vez que didático, buscar um processo coach, né? Você já se percebeu nu perante o espelho? Você tem vergonha de ficar nu, só você e você? Como Clarice Lispector fala, como o momento que Raul Seixas cita de você vomitar, né? Quando eu chego ao palco eu vomito, ou seja, existe sempre um personagem. Então, se você não tem ninguém, crie um personagem que vá lá e faça isso. E depois, outra etapa, a gente vai linkar esses dois sujeitos e eles se tornam um. Okay. Não existe doença que não seja tratada, não existe caminho sem fim, existe sempre meios que podem melhorar e potencializar a sua vida. Okay, e com certeza crie um personagem que seja bem mais corajoso. Bem mais corajoso e audacioso, né? Olha, a conversa está muito boa, mas existe sempre aquele momento que a gente fala sobre moda, não é? E claro, moda aqui no Sobretudo é sempre a Bickley. Se liga aí no recado de hoje. Você que gosta de coisas novas, mas não abre mão do que está acostumado, a Bickley inaugurou uma nova loja. Fácil de chegar, bem no centro de Caruaru, no Beco que Liga, a 15 de novembro, com a Duque de Caxias, com as maiores novidades da moda, em um novo espaço, tudo cheio de estilo e com o bom gosto de sempre. Venha conhecer a nova Bickley em Caruaru. Eita, coisa boa, mais uma Bickley chegando aqui em Caruaru, então aproveite as novidades
e conheça a nova loja da Bickley. Olha, gente, infelizmente a gente está chegando ao fim do nosso programa. O bate-papo foi muito bom e a gente espera ter ajudado muitos tímidos, né, que estão nos assistindo agora. E justamente para ajudar mais ainda eles, a gente queria saber como é que a gente faz para encontrar vocês. Diógenes, por exemplo, você é coach, né? Faz esse serviço aqui em Caruaru. Fala para a gente como é que as pessoas podem te encontrar. Redes sociais? Ok, nas redes sociais, né, principalmente, né, no Instagram e Facebook, Diógenes Eugênio. Você pode me procurar lá que você vai encontrar. E também eu posso passar o telefone. Pode, fica à É vontade. 9800-6263, DDD 81 99800-6263. Né? A gente tem uma série de produtos que são bem interessantes. Palestras para empresas, a gente presta consultoria para várias empresas. E sempre dessa forma didática, ajudando o cliente no passo a passo. Muito Ótimo. bom. E você, Amâncio? Nosso atendimento funciona na Dermo Spa, né, agora em novo endereço, que seria a rua Gonçalves Leido 151, Maurício de Nassau, no fone 3136-5701. E através das redes sociais, também Dermo Spa Caruaru, você pode nos contactar e buscar uma solução terapêutica. Muito Ótimo. bacana, né? Essa Obrigada a conversa. eles Obrigado. dois, né? Pois é, a gente fica feliz, né? Em ter ajudado você de casa a ficar mais extrovertido e tentar não ser tão tímido. A gente espera você no próximo sábado com mais um assunto muito interessante aqui no Sobretudo. E não esqueça, hein? Amanhã é domingo e tem reprise. Encontra a gente aonde nas redes sociais, Nayara? Nas redes sociais, no Instagram, @programa Sobretudo. Vai lá e segue a gente para ver os bastidores daqui do programa, hein? Pois é, e vai Tchau. nos nossos pessoais também, que tem um monte de stories lá que a gente grava sempre. Beijo, até sábado que vem, povo bacana!